sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. É o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. A ti, ó Rei eterno, a ti, ó Senhor dos senhores, a ti nós exaltamos, a ti nós glorificamos, a ti nos rendemos, a ti adoramos, a ti te louvamos, e a ti, ó Pai, nós nos declaramos teus servos, teus filhos, aqueles, ó Deus, que carecem
diariamente da tua graça e da tua misericórdia, porque só tu és Deus, só tu és Senhor, só tu és soberano, só tu és o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aquele que nos ama, aquele que por meio do seu sangue nos comprou, aquele, ó Deus, que por teu sacrifício nos redimiu, nos justificou, nos limpou, nos regenerou e nos salvou para a tua honra, para a tua glória. A ti nos rendemos nesta hora, Deus. A ti, ó Pai, nós nos declaramos completamente, ó Deus, dependentes de ti. Vem nos assistir, ó Deus. Este culto que ora ofertamos ao Senhor, ó Pai, é em reconhecimento de quem tu és, é em reconhecimento por tudo que tu tens feito por nós, é por reconhecimento, ó Pai, do teu grande amor que nos constrange e nos leva a te adorar na beleza da tua santidade, e nos faz nesta hora, ó Deus, apesar de nós, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Olha para dentro de nós, como disse Davi teu servo, vê se há em mim, vê se há em nós algo que te desagrada, e guia-nos pelo caminho eterno. Tem misericórdia e passa o teu sangue perdoador, remidor sobre nós, para que te prestemos culto da forma como o Senhor requer e da forma como te agrada, Deus. A ti, ó Pai, nós nesta hora dizemos, ó Pai, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aceita a adoração, aceita o louvor que ora te prestamos, e que todos os atos deste culto revelem ao Senhor as nossas intenções, as nossas motivações, que são apenas aquela, ó Pai, que possam te glorificar, te bendizer e te adorar. Enfim, ó Deus, muito obrigado por essa manhã bendita. Muito obrigado por esse tempo que passaremos aqui, neste ajuntamento dos santos, para te glorificar e te bendizer como comunidade da fé, como teu povo, como tua igreja. A ti toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos, queridos. Eu quero ler a palavra do Senhor nessa manhã para a nossa edificação. Salmo 24 diz assim, preste atenção, acompanhe comigo a leitura que vou fazer. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Então abra o seu coração para que Ele entre. Abram-se, ó portais da nossa vida, para que o Senhor reine. Ele é o Rei da Glória. Vamos louvá-lo, vamos glorificá-lo, vamos bendizê-lo. Sejam todos bem-vindos. Que seja uma manhã muito alegre entre o povo de Deus. Vamos louvar. E esse Rei da Glória é o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, e a Ele nós celebramos, pois somente Ele é digno, somente a palavra dEle alimenta a nossa alma. Tua palavra de reina sobre todas as nações, soberano Deus. Não há força nessa terra que te possa suportar, soberano Deus. Tua glória de reinar, seu poder se espalhar, soberano Deus.
majestade reina, seu poder se espalhar, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano, e a terra se encherá com tua glória para sempre. E a terra se encherá com tua glória para sempre. Declare ao Senhor, Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Aplauda Ele, pois Ele é digno, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que governa e que reina sobre a nossa vida. Nós celebramos ao Senhor quando reconhecemos a sua soberania através das nossas canções, mas nós também reconhecemos a soberania do Senhor quando demonstramos a Ele a nossa fidelidade, quando nós demonstramos a Ele a nossa firmeza e segurança na provisão dEle. Nós fazemos isso também de forma prática quando entregamos os nossos dízimos e ofertas, quando nós entendemos que o centro da nossa vida não somos nós nem as nossas necessidades, mas é a vontade dEle. E Ele não precisa de nada disso, Ele não precisa de nada do que venhamos trazer, porém Ele se agrada de um coração fiel que se dispõe a obedecer e a compartilhar e a partilhar. Então, enquanto nós cantamos essas próximas canções, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Você talvez que já é dizimista, que tem entregado normalmente por outros canais, glória a Deus por isso. As crianças nossas que têm feito esse ato pedagógico de trazer aqui à frente, é um momento muito singular para elas, mas de tudo isso nós sempre trazemos a memória que não fazemos isso para receber nada em troca, mas nós fazemos isso em retribuição àquilo que temos recebido, e que é muito mais do que merecemos. Louvemos ao Senhor e que Ele realmente esteja na centralidade da nossa vida. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus.
declarar que Ele é o centro da minha, da sua vida. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Somente Ele. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Jesus é o centro de Sua igreja. Jesus é o centro de Sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Ele é nossa luz, Ele é nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa é a nossa esperança, Senhor. A esperança da Tua volta para resgatar o Teu povo que aqui está congregado, clamando ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, ó Deus, vem com poder e glória, vem com majestade, vem, ó soberano Senhor, vem, ó Rei dos Reis, vem e resgata o Teu povo e traz a nós, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu antes mesmo da fundação do mundo: a alegria plena, completa, abundante, a paz que transcende a todo entendimento e a certeza, ó Pai, que jamais nada, absolutamente nada nos afastará de Ti. Reinaremos, viveremos, estaremos diante do Senhor durante toda a eternidade. Ó Deus, nós Te louvamos e Te glorificamos, e tudo isso por causa da Tua obra, por causa do Teu sacrifício, porque o Senhor pagou o preço. O Teu amor foi infinito, grande, o Teu amor, ó Pai, que é insondável, que muitas vezes não podemos compreender, mas, ó Deus, muito obrigado por Teu grande amor demonstrado na cruz. Ali na cruz o Senhor provou verdadeiramente o Teu grande amor por nós. Não são as circunstâncias da vida, não são, ó Pai, absolutamente nada do que venhamos a ter, do que venhamos a passar, até mesmo as benesses, as bênçãos que o Senhor nos dá, que provam o Teu grande amor por nós. O Teu grande amor por nós foi provado na cruz do Calvário. Lá o Senhor pagou o preço, lá o Senhor nos redimiu, lá o Senhor nos comprou, lá o Senhor nos garantiu vida e vida para todo sempre. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti nossa gratidão, a Ti nosso reconhecimento por tudo que Tens feito e pelo que Tem nos dado. Prova é do que acabamos de entregar aqui, os dízimos, ofertas que temos fielmente, ó Pai, devolvido ao Senhor, são a prova
também da nossa gratidão, porque o Senhor já nos deu e por isso te damos. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podem sentar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Alguém que nos visita nessa manhã, primeira vez, segunda vez, faça só um sinal para mim, por favor. Muito obrigado por sua presença aqui entre nós, viu? Há mais alguém? Há mais alguém que nos visita? Levante a mão assim para eu ver. Daqui. Mais alguém? Opa, muito obrigado também por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Mais alguém? Não? Ok? Mas há uma pessoa muito ilustre aqui entre nós que veio pela primeira vez. Eu quero pedir que venha até aqui a Carol, trazida por seus pais, nossos irmãos, Fábio, Ana Raíssa, Gabriel vem aqui também, essa turma, essa família bendita do Senhor. Visitante ilustre, aí ó, por pouco tempo, daqui a pouco é membro da igreja. Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui recebendo vocês, essa família, e principalmente a Carol, que está aqui com a gente pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Carol, que olhar bonito. Nós estamos aqui apresentando a igreja, a Carol, né, os seus pais, com muita alegria, a trazem aqui à casa do Senhor pela primeira vez, e isso já de uma forma muito clara, já se comprometendo a ensiná-la nos caminhos do Senhor, para que ela se torne uma mulher segundo o coração de Deus, como toda a família já é. Nós louvamos a Deus pela vida dela, louvamos a Deus pelo que o Senhor fez e tem feito na família de vocês, e nós nos alegramos muito, muito, muito pela Carol que está aqui entre nós. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu sempre digo, Deus não nos traz à existência sem propósito. E Deus a trouxe à existência nesse tempo. Planos do Senhor insondável, inescrutável, planejado lá na eternidade, para que ela, nesse tempo, possa cumprir o seu chamado, a sua vocação e aquilo que o Senhor mesmo colocará no coração dela para que ela possa fazer. E eu tenho certeza que, como fruto da família de vocês, fruto do coração de vocês, ela realmente será educada, será consagrada ao Senhor, para que ela se torne, como disse, uma mulher segundo o coração de Deus e para que ela cumpra o propósito de justificar, de apresentar, de testemunhar, de mostrar a redenção que o Senhor Jesus trouxe para ela, para vocês, para todos nós, no meio desta geração perversa. Ela vai ser luz, nós profetizamos isso em nome de Jesus. Amém? Vai ser bênção no meio desta geração. Ainda hoje, né, nós assim, né, não conseguimos imaginar o que Deus fará, mas nós podemos dizer com toda a convicção de que ela será uma grande mulher de Deus. Amém? Assim como será o Gabriel também, né, não? Já tem sido, né? E assim como são vocês pais, e tudo isso nós glorificamos ao Senhor. Seja bem-vinda, Carol, à casa de Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, e nós louvamos a Deus, dizendo um amém bem alto. Amém. Glórias a Jesus. Vocês se incomodam de ficar por aqui? Não? Tá? Se quiser sentar por aí, porque daqui a pouco eu vou chamar vocês e a gente vai fazer uma oração conjunta aqui, tá bom? Eu quero também pedir aqui que venham, porque o nosso irmão, a família, Diego, por favor, venha para cá, Diego e sua família. Venha para cá, porque nós precisamos trazer aqui com muita alegria uma informação à igreja a respeito dessa família. E nós estamos felizes porque... Amém? Amém. Mas esse amém está fraco aí. Vocês... amém? Glória a Deus. Tem gente que faz assim, glória a Deus. Glória a Deus. Viu aí como é que vocês são tão queridos, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, a Diego e sua família, Priscila... Arthur, Beatriz, né? É muita gente para a gente decorar o nome, mas eu estou chegando lá. Eles são membros da igreja, né? Eles nunca deixaram de ser membros da igreja. Passaram um tempo fora, cumprindo uma missão do Senhor em outra comunidade, a fim de ajudar, né? E o Senhor, no tempo dele, da forma como só ele sabe pode fazer, os está trazendo de volta, né? E então, nós não os estamos recepcionando como membros, porque já são membros da igreja,
não deixaram de ser membros da igreja, mas estamos dando de novo as boas-vindas a vocês, à família de vocês, né? Estamos dando glórias a Deus por vocês estarem retornando e também agradecendo ao Senhor, porque vocês cumpriram o chamado do Senhor, o papel do Senhor. Eu sempre digo que o reino de Deus é maior que a comunidade, é maior que a congregação, é maior que a denominação. O reino de Deus, quando nos chama, quando o Senhor nos chama e nos convoca, a gente tem que cumprir, né? Mas eles estão voltando, e isso nos enche o coração de prazer e de muita alegria. Amém? Amém. Então, vocês já estão de volta aí, já estão trabalhando, já estão aí, né? Cumprindo aí o chamado do Senhor na vida de vocês. Então, nós os apresentamos principalmente àqueles que são novos aqui na nossa comunidade, chegaram há pouco tempo, né? Então, essa família bendita do Senhor está retornando para a glória de Deus, para então lutar, dar as mãos e lutar conosco a causa do Evangelho. Isso é fantástico, é maravilhoso. Amém? Agradecemos ao Senhor pela vida de vocês. Se incomodam também de ficarem por aqui? Não? Então tá bom, muito obrigado. Mas está conosco também a nossa irmã missionária, que eu não vou dizer o nome agora, eu vou pedir a alguém, por favor, do departamento infantil, pode ser o presbítero Sidney, para que venha aqui a nossa irmã Michele, a irmã Tayana, para que venham aqui, por favor, em nome de Jesus, fazer também uma apresentação à igreja, né? Olha só, todo mundo quer te apresentar, viu? Que bom, viu? Fiquem à vontade, pode usar o microfone aí que vocês quiserem. Som. Tá, pronto. Nós queríamos comunicar à igreja que o conselho, nós oramos bastante durante algum tempo e o conselho aprovou uma proposta nossa de trazermos uma missionária para estar conosco durante um tempo. Até julho ela vai estar conosco, abençoando o nosso ministério infantil, abençoando a igreja como um todo. Ela vai estar presencialmente um final de semana por mês, até julho, para a gente fazer uma experiência que é a irmã Nice. Uma bênção, né? Alguns já conhecem, ela já fez algum trabalho com as crianças aqui, e nós vamos estar... Pode tirar a máscara para as pessoas te verem, né? E nós vamos abençoar a vida dessa irmã. Ela é de Anápolis, né? Então ela vai estar presencialmente um final de semana conosco, e durante a semana nós vamos ter interações de aprendizados com os professores, com as crianças e também com os pais das nossas crianças. Então é um motivo de muita alegria, viu, Tianice, ter você conosco, e que você seja uma bênção na nossa igreja e que nós possamos ser uma bênção também na sua vida. Amém. Amém, amém. Bem-vinda, Nice. Muito obrigado por sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Nós pedimos a Deus que o Senhor te use profundamente aqui em nosso meio, e eu tenho certeza que já tem feito isso, né, de uma forma anterior, inclusive, e nós glorificamos muito a Deus por sua vida. Se incomoda de ficar por aí? Não? Venham para cá, por favor, Diego, família, venham para cá, por favor, vocês também, para que a gente faça uma oração agradecendo ao Senhor pela vida de vocês. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos louvar a Deus? Estenda suas mãos para cá, abençoe esse povo. Esse dia de festa gostoso, né? Dia bonito, ensolarado, só faltou ter vindo de moto, aí ficar show de bola, aí ia vibrar assim, ia ficar show. Mas vamos louvar a Deus, estendo suas mãos para cá, amém, irmão? Amém. Deus amado, nós te glorificamos, te bendizemos por essa manhã tão bonita, tão gostosa, esse prazer imenso que nós temos de estarmos aqui na tua casa, glorificando juntos ao Senhor. E, ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos te glorificar. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida da Carol, sobre a vida da sua família. Agradecemos ao Senhor por sua existência, agradecemos ao Senhor por teus propósitos. O que nós pedimos ao Senhor nessa manhã, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, é que o Senhor a faça crescer na graça, no entendimento, ó Pai, conhecendo profundamente Jesus, o seu Senhor, o seu Criador, para que ela seja testemunha, discípula fiel dele, e para que ela, Pai, possa testemunhar, ó Deus, do Senhor Jesus por onde quer que andar. Que ela cresça, ó Pai, com saúde, que ela cresça com discernimento, com toda a sabedoria, e usa os teus filhos, os pais dela, sua família, usa a tua igreja, para que essa bênção se complete no meio do teu povo e sobre a vida dela. Nós a abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém e amém. Da mesma forma, abençoa, ó Pai, a vida do Diego e sua família.
ó Pai, a Priscila, a Bia, o Arthur. Agradecemos ao Senhor por essa família bendita que o Senhor tem trazido de volta para, ó Pai, estar conosco aqui nessa comunidade de fé. E nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, os trouxe de volta com propósito. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor os encha de alegria, porque é bom servir ao Senhor com alegria. E nós te agradecemos e te glorificamos. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo que pedimos sobre eles a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém e amém. E a irmã Nice da mesma forma. Pedimos a tua bênção sobre a vida dela. Pedimos ao Pai que o Senhor complete essa obra, dando a ela todo discernimento, sabedoria e alegria de estar entre nós. Ó Pai, muito mais do que qualquer chamado, do que qualquer vontade nossa, ó Pai, em relação ao seu trabalho, nós pedimos ao Senhor que ela se sinta bem aqui e que se torne como uma de nós. Ó Pai, recebendo do Senhor também toda virtude, toda graça, toda misericórdia, e some conosco, porque nós, ó Pai, queremos fazer tudo isso para a glória e louvor do nome do Senhor, na bênção, na vida dessas crianças que, ó Pai, o Senhor tem trazido para nós. Que sejam elas fruto do nosso trabalho, que sejam elas, ó Pai, agraciadas por tudo aquilo que fazemos em nome de Jesus. E a abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a ela e a toda a sua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E agora eu quero chamar aqui o Paulo Júnior. Paulo Júnior, para que nós possamos, nessa hora também, trazer à igreja a informação que é com muita alegria que temos um sonho realizado. E estamos dessa manhã entregando a vocês, a igreja do Senhor, o elevador da igreja. Né? Nós agradecemos a Deus. Ele é fruto de todo o trabalho, de toda a fidelidade, da dedicação de vocês, e é para vocês, para uso e fruto da comunidade de fé. Eu tenho falado o seguinte: tudo que nós fazemos é para o Senhor, e quando nós abençoamos vida, nós estamos cumprindo o chamado do Senhor, e nós nessa manhã estamos entregando isso em prol dos nossos idosos, das pessoas gestantes, das pessoas que precisam de mais esse conforto. Mas deixo claro, o elevador não é de uso exclusivo deles. O elevador é da igreja. Eu só peço que as crianças, tá? Elas possam estar acompanhadas dos pais, mas todos podem usar. Mas, como nós sempre fazemos lá fora, a gente age com bom senso, tá? Então, a gente age dando prioridade àqueles que precisam, tá? Então, peço, jovens, né? As pessoas saudáveis como eu, assim, essas pessoas, para dar prioridade, aprendam a dar prioridade, aprendam a respeitar, aprendam, né? Vamos fazer isso como a gente faz lá fora, ok? Mas de todos, ninguém está proibido de usar, ninguém. Não vão proibir, jovem não pode usar, adolescente não pode usar, não existe isso. Todos contribuem, todos usam. Tá certo? Agora a gente tem bom senso e sabe estabelecer prioridade. Todos cuidam. Né? E todos cuidam, né? Jovem aí, poxa, é saudável subir escada. É ou não é? A gente não aprende isso? Então vai exercitar subindo a escada. Né? A gente sabe que gasta mais energia? Gasta. Então vamos usar o bom senso. Agora ninguém está proibido de usar. Ok? Mas Paulo Júnior é o gestor de obras da igreja. E eu peço a ele que, por favor, use da palavra nessa hora, em nome de Jesus. Alô, bom dia, igreja. É com muita alegria que a gente realmente concluiu mais um desafio, dentre tantos que a gente ainda tem pela frente. Então, eu realmente glorifico a Deus por tudo que a gente conseguiu fazer até aqui e que a gente continue fazendo para a honra e para a glória do nome dele mesmo. Então, eu quero entregar, essa é a chave do elevador, para a junta diaconal, que são os nossos zeladores, né, assim, de todo o nosso patrimônio, e em nome da gestão de obras, entregar para eles, para que eles assumam a partir daqui, e a gente assuma os próximos desafios que a gente ainda tem. Temos muitos, telhados e, enfim, vocês sabem até mais do que a gente, e a gente está querendo vencer todos esses desafios na medida do possível, para a glória do Senhor. Amém. O nosso irmão, o presidente da Junta Diaconal, o irmão Marcos Faria, ele hoje está ausente porque é o aniversário dele hoje.
Inclusive, vamos glorificar Deus por sua vida. Amém. Então, eu peço ao vice-presidente da Junta Diaconal que o represente toda a Junta Diaconal, nosso irmão diácono Luiz Henrique, para que nessa hora tenha a honra de receber aí estas chaves que significam todo o esforço, todo o trabalho do Conselho da Igreja, mas de toda a Igreja. Glorifiquemos a Deus. Fica aí. Fica aqui. Isso. Quero pedir ao vice-presidente do Conselho, nosso irmão Gerson Gutierrez, representando toda a Igreja do Senhor, para que nessa hora ao Senhor glorifique a Deus e agradeça a Deus por suas vidas e pela bênção que Ele nos dá de termos esse elevador. Por favor, Gerson. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, Senhor, por mais esta manhã tão alegre, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela presença de cada um aqui na igreja nesta manhã. E queremos, Senhor, de maneira especial, agradecer, Senhor, por este momento que estamos entregando e recebendo, Senhor, para a igreja, o elevador, Senhor, que será tão importante, Senhor, para que pessoas, Senhor, que têm dificuldade de locomoção, que necessitam, Senhor, poder ter mais facilidade de acesso ao templo, à tua casa, à tua obra. Te agradecemos, Senhor, porque a igreja tem sido fiel na contribuição, nas ofertas, nos dízimos. Isso, Senhor, tem proporcionado momentos como esse. Te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, do irmão Paulinho, pela condução que tem feito, Senhor, na gestão das obras na igreja. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho da Junta Diaconal, que tem sido tão zelosa, Senhor, no cuidado, Senhor, com os irmãos, com o patrimônio, com o nosso templo, com as nossas instalações. E queremos, Senhor, pedir que Tu continues abençoando, Senhor, essa igreja, que nós possamos sempre, Senhor, sermos gratos a Ti e sempre reconhecer, Senhor, tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos tem dado e pedimos, Senhor, que Tu continue conosco neste culto e em todos os momentos também da escola dominical, guardando, Senhor, a todos nesse dia. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Queridos, ouçamos a palavra do Senhor, pastor Júlio. Nos abençoe. Bom dia, queridos, graça e paz. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, Evangelho de Mateus 28. Nós leremos os versos 16 a 20, mas focaremos nos 16 e 18. Hoje eu quero abrir uma série de mensagens chamado Grande Comissão, entendendo o propósito de sermos discípulos de Jesus. E esse aqui, ó. Mateus 28, de 16 a 20, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como eu disse, estou abrindo hoje uma série de mensagens chamada Grande Comissão, entendendo o propósito de sermos discípulos de Cristo. Nós passaremos por 5 mensagens nesses textos de Mateus 28, de 16 a 20. Hoje eu quero focar nos versículos 16 a 18. E o tema que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é uma apresentação gloriosa. E como essa apresentação gloriosa pode impulsionar as nossas vidas. Jesus Cristo chega, os versos 16 a 18 diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada a autoridade, toda a autoridade, nos céus e na terra. Jesus Cristo faz uma apresentação aqui após a ressurreição. Já há alguns dias ele havia ressuscitado, se encontrado com os seus discípulos, se encontrado primeiro com as mulheres que foram embalsamá-lo. Ele avisa Maria Madalena, ele se encontra com as outras mulheres, ele se encontra com Pedro e ele diz: olha, vão para Galileia porque eu vou encontrar vocês lá. E nesse caminho, Jesus Cristo, nesse tempo, os discípulos obedecem Jesus, eles vão até o lugar onde Jesus indica a eles e lá eles têm um novo encontro com Jesus Cristo.
E nesse encontro, Jesus Cristo faz o que nós conhecemos como a grande comissão, o chamado, a convocação que Ele nos dá para pregarmos o Evangelho a todas as nações. Mas antes dele trazer essa convocação, Jesus Cristo se apresenta de forma maravilhosa aqui. E Ele se apresenta como aquele que tem toda a autoridade. Talvez você tenha uma versão nas suas mãos que vai falar poder. E às vezes a gente pode confundir poder com a mesma expressão que está lá em Atos capítulo 1. E derramarei poder sobre vós. E darei poder a vocês quando eu derramar o meu Espírito. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Mas as palavras no grego aqui são diferentes. A palavra lá em Atos capítulo 1 é a palavra dínamo, que é um poder que você não consegue controlar, é uma energia que vai gerar uma explosão. Aqui não, é a palavra exousia, que significa uma autoridade para governar sobre todas as coisas. E como Jesus Cristo se apresenta aos discípulos após a ressurreição, eu só consigo me lembrar o que o apóstolo Paulo diz, quando ele fala em Filipenses capítulo 3, verso 10, que ele fala assim: olha, eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. E essa apresentação de Jesus, ela é gloriosa, porque esse Jesus que fala com os discípulos, é o Jesus que venceu a morte, é o Jesus que venceu o Hades, é o Jesus que venceu o inferno, é o Jesus que venceu o pecado, é o Jesus que venceu Satanás, é o Jesus que agora quebrou todas as maldições, é o Jesus que levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, toda a tristeza, é o Jesus que diz: eu vou, mas eu vou retornar, e quando eu retornar, eu vou levar vocês comigo, e ele será o noivo, o cordeiro que se assenta no trono, e todas aquelas figuras maravilhosas que nós conhecemos no Evangelho, nos Evangelhos e no próprio Apocalipse. Jesus Cristo se apresenta como aquele que está plenamente glorificado. Ele se apresenta como aquele que agora assume o lugar do primeiro Adão. E quando ele usa a expressão exousia, a ideia de governar todas as coisas, ele está querendo dizer: eu agora represento vocês e não mais o Adão antigo. Isso aí, muito falado pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, onde ele diz que por um homem entrou o pecado, e o pecado com ele a morte, e pelo segundo Adão entra a vida e a vida eterna, que ele está falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala: eu sou o cumprimento de todas essas coisas. Eu sou o cumprimento daquilo que diz: olha, eu sou a semente lá da mulher. Eu sou o descendente da mulher. Eu sou o filho da promessa que Deus fala a Abraão. Eu sou o descendente de Davi, que vai se assentar no trono. E quando vamos lá em Hebreus, quando olhamos o livro de Hebreus, quando ele vai falar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão, não por linhagem humana, mas por uma linhagem eterna, nós vemos Jesus Cristo aqui, recebendo essa autoridade, e dizendo: eu tenho essa autoridade para governar sobre todas as coisas. Ao homem foi dado os mandatos. Quando foi criado o Éden, e o homem foi formado por Deus, Deus disse: agora você vai governar, vai zelar, vai cuidar. E o homem então negligenciou esse papel e tem negligenciado esse papel, mas Jesus não. Jesus vence. Jesus ele ganha o direito de ter autoridade sobre nossas vidas e sobre toda a história, sobre tudo que há nos céus e na terra, porque ele se assenta no trono. Após vencer a morte, após consumar tudo aquilo que Deus tinha designado para que o seu filho fizesse, ele então assume toda a autoridade. E é importante porque essa autoridade que Jesus Cristo fala aqui está revelada lá em Mateus, capítulo 7, 8, 9, 10. E nessa sequência de capítulos você vê Jesus Cristo como autoridade sobre a lei, onde as pessoas falam assim: mas ele fala como quem tem toda a autoridade. Mateus capítulo 7. Fala como quem tem autoridade. Ele não fala só como um conhecedor. Ele não fala só como um teólogo, mas ele fala como alguém que está em chamas o seu coração nessa palavra. É aquilo que John Wesley falava: as pessoas não vêm para me ouvir pregar, elas vêm para me verem pegar fogo. E Jesus Cristo falava dessa forma, queridos.
Jesus Cristo, ele trazia a palavra de Deus. Tanto é que quando ele está com os caminheiros de Emaús, que ele se revela como Jesus no partir do pão, a fala dos caminheiros de Emaús foi: certamente não nos ardia o coração quando ele compartilhava conosco da palavra de Deus. Essa mesma autoridade, dentre esses 4 capítulos, Mateus 7, 8, 9 e 10, Jesus Cristo se mostra como aquele que tem autoridade sobre o corpo humano. Ele cura um leproso. Aquele que tem autoridade sobre o pecado, ele diz: olha, os seus pecados estão perdoados. E os homens dizem para ele assim: mas você está blasfemando. Ele fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e tem autoridade sobre todas as coisas, eu digo: homem, pega a tua maca, levanta e anda. E na mesma hora o homem levantou, saiu correndo e glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é aquele que tem autoridade sobre os demônios. Ele expulsa o demônio do gadareno. Os demônios se prostram diante dele e dizem: filho de Davi, o que temos nós contigo? Tu és o Cristo de Deus. Eles reconhecem Jesus como a autoridade máxima de Deus. É esse mesmo Jesus que tem autoridade não só sobre o corpo físico, não só sobre as realidades espirituais, mas também das realidades naturais. Nesses mesmos 4 capítulos, ele tem autoridade sobre o mar, sobre as tempestades, e ele diz: cala-te vento, cessa-te mar. E os discípulos olham e ficam absortos, dizendo: quem é este que até os ventos ouvem e o mar se acalma ao som da sua voz? Jesus Cristo é aquele que tem autoridade para delegar autoridade. No capítulo 10, ele chama os discípulos e diz: agora vocês vão de 2 em 2 e eu vou dar sobre vocês autoridade para que vocês possam curar, expulsar demônios. E quando os discípulos voltam, eles ficam também assim, extasiados, dizendo: coisas tremendas aconteceram conosco. Em teu nome até os demônios se submeteram a nós. E é essa autoridade, esta palavra que Jesus Cristo diz. E ele se apresenta de uma forma gloriosa, porque ele vai fazer um chamado glorioso. Ele se apresenta de uma forma poderosa, o Cristo ressurreto, porque ele vai fazer uma convocação poderosa também. E nesse texto nós temos então 2 verdades muito claras para aqueles que são chamados à grande comissão. Eu e você muitas vezes ficamos pensando: ah, pastor, mas como é que eu vou evangelizar? Ah, pastor, mas como é que eu vou pregar o evangelho a outras pessoas? Eu não tenho curso, eu não tenho habilidades, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. E nós botamos um monte de desculpa na frente desse chamado, mas a palavra de Deus nos convida a fazermos a missão com os olhos para a glória de Jesus. Nós estamos agora de frente ao ressurreto. A morte não venceu Jesus, queridos. Aquele que nos chama à grande comissão, aquele que nos chama às nações, aquele que nos chama à pregação do evangelho, aquele que nos fez seus discípulos, aquele que nos fez os seus embaixadores, dispenseiros da sua graça, Ele é glorioso. E nós somos chamados a vivermos a missão dEle, olhando para a glória de Cristo, experimentando Cristo e o poder da ressurreição. Experimentando esse Cristo que tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele que agora representa a nossa humanidade, mas também se assenta no trono como Filho do Deus vivo. E nas suas 2 naturezas, o infinito Deus homem, Ele se apresenta a esses discípulos dizendo: vão, porque quem está chamando a mim, a você, não é um qualquer. Nós não estamos sendo desafiados por Jesus, nós não estamos sendo inspirados por Jesus, nós estamos sendo convocados por Jesus para pregarmos uma palavra que tem poder para quebrar corações, que tem poder para transformar vidas, que tem poder para trazer os povos a adorarem ao Senhor novamente, que tem poder de fazer com que o inferno seja extirpado do nosso coração, que tem poder de fazer com que as suas dores, os seus pecados sejam retirados de você, que tem poder para trazer consolo, vida, alegria, esperança.
a única palavra que tem poder para tirar você da condição de morto, no seu delito e pecado, e fazer com que você seja vivo e viva em Cristo Jesus. Jesus nos chama a olharmos para Ele quando se trata da grande comissão, porque Ele é o Deus glorioso, Ele é a glória de Israel. E quando os nossos olhos estão postos em Cristo, não existe nenhuma barreira que possa nos impedir de sermos discípulos de Jesus e de entendermos o propósito para o qual nós fomos chamados. O que é ser discípulo de Jesus? E aqui, quando Jesus Cristo se apresenta de forma gloriosa, Ele traz para nós uma esperança sem igual. Aí sim Ele nos motiva. Porque antes dele lançar a convocação, Ele mostra as suas credenciais, quem Ele é. E quem é Cristo, querido? É esse que tem autoridade sobre o nosso corpo físico. É esse que tem autoridade sobre as realidades naturais e sobrenaturais. É esse que tem autoridade para governar todos os povos. A Ele foi dado toda a autoridade. E Ele mesmo diz que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Lá em Apocalipse, quando diz que Ele vai estar sentado no cavalo, na coxa dele vai estar escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando João vê Jesus Cristo, quando ele vê o livro e os selos fechados, a visão que ele tem, ele se entristece dizendo: quem pode abrir esse livro? Os anciãos cantam, os seres viventes cantam, uma multidão canta. O leão de Judá, a raiz de Davi, o que morreu, o que venceu, e pelo seu sangue Ele comprou povos de todas as línguas, etnias e nações. Nós somos chamados a olhar e a vivermos a nossa vida como discípulos de Jesus, na pregação do Evangelho, de forma apaixonada, olhando para Jesus. Quem nos convocou? Ele dá a credencial dele aqui. Ele diz: eu sou aquele que tem toda a autoridade, toda a glória é minha. O Pai me glorificou. E não só a autoridade de governar, mas de dar a autoridade a nós. Ele está nos chamando, dizendo: olha, não tenho só poder sobre todas as coisas, mas tenho poder para delegar sobre vocês essa autoridade. E é vocês que eu quero chamar. Tem um pastor amigo meu, que é o diretor da Life Shape, o Weber. É um homem que fala muito ao meu coração nas suas mensagens. Ele tem a seguinte expressão: no mundo em que Deus formou homens e mulheres, Deus chama homens e mulheres para a sua obra. Mude, ao falar sobre chamado, ele dizia assim: não tema, porque o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que cuida e é o Deus que sustenta. Quando os nossos olhos estiverem postos nas coisas terrenas, ou nas aflições do dia a dia, ou nos impedimentos culturais, nós vamos ficar acabrunhados, nós vamos ficar envergonhados, nós vamos ter uma evangelização tacanha, mediana, medíocre. Mas se os nossos olhos estiverem na glória de Deus, o nosso coração estará apaixonado pela sua palavra, e pela pregação e pela transformação de pessoas em todas as nações. Começando com o meu vizinho, começando com a minha casa, meu vizinho, minha rua, minha quadra, meu bloco, meu bairro, minha cidade, meu estado, Brasil, mundo. Mas uma vez que a glória de Deus é a nossa lente, é o nosso foco, certamente o seu ardor missionário, o seu coração evangelístico vai ganhar uma outra dimensão. Jesus Cristo se apresenta, Ele dá as credenciais dele aqui, Ele diz: eu sou a expressão do Pai. Filipe olha para Jesus e diz: Jesus, onde é que está o Pai? Mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês,
e vocês ainda não conheceram o Pai? Eu e o Pai somos um. Se você conhece a mim, você conhece o Pai. E dentro da realidade eterna da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na mesma substância, têm a mesma autoridade, o mesmo poder. Jesus é Deus de Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só um líder, ele não é só mais um rabi. Ele é Deus. E no Evangelho de João nós vemos isso várias vezes, todas as vezes que ele usou a expressão eu sou. Eu sou, eu sou. Essa expressão causava um frisson no coração do fariseu, porque ele sabia que só Deus podia dizer que ele é. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos fazer a missão olhando para a glória dele, não só para a glória dele, nós precisamos fazer a nossa missão na dependência dele. Quando Jesus Cristo se apresenta de forma gloriosa, como esse que tem toda a autoridade de rei, autoridade de soberano, ele nos convida a dependermos dele na missão, a pararmos de dar desculpa, a vivermos o que nós conhecemos na teologia como Missio Dei, a missão de Deus. Se tem alguém interessado em transformar vidas, esse é Deus, porque ele enviou o único filho dele, para que o unigênito dele se tornasse o primogênito de toda a criação. E nós recebemos então um convite, uma convocação gloriosa, de fazermos parte dessa missão maravilhosa, que é a missão de Deus, essa missão de transformação, de vida, de salvação, de libertação. Queridos, isso não é um peso, isso não é um fardo, isso é um presente. E ele só é um presente se você tiver os olhos na glória de Cristo, e se você viver em dependência deste Cristo maravilhoso. Ele diz: eu tenho essa autoridade, a autoridade para delegar sobre vocês essa também autoridade. E é onde nós precisamos entender que uma vez que abrimos os nossos lábios para pregar a palavra, é no poder de Cristo, não é na nossa força, não é na nossa competência, não são as nossas habilidades, é no poder de Jesus. Por isso dependa dele. Eu não vou pregar para ele, porque ele é um cara que tem mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado em cósmicos e tudo mais, e ele vai me contradizer, ele vai achar que eu sou infantil demais, e daí? Que seja loucura para ele ou escândalo para outro, mas para aquele que crê é poder de Deus. Viva na dependência de Jesus em todos os momentos que você estiver vivendo para a pregação do Evangelho. Até mesmo porque eu e você não convertemos ninguém. Ninguém. Nós não temos poder para converter ninguém. Nós somos instrumentos de Cristo que tem todo o poder e Ele pode converter. E Ele pode usar a sua vida. Falou: pastor, tem pessoa que só ouve se algo maravilhoso acontecer. Então, meu irmão, peça para que Deus use você para esse algo maravilhoso, porque Ele pode fazer por meio da sua vida. Creia nele. Creia nele. Porque Cristo, Ele não tem plano B. O plano dele é que os discípulos dele preguem o Evangelho e vivam como multiplicadores e fazedores de discípulos. E ele nos convoca, ele se apresenta aqui como esse que tem toda a autoridade, o que venceu a morte. É o Cristo ressurreto, não é o Cristo antes da cruz, não é o Cristo que suou sangue, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo que venceu o pecado, é o Cristo que botou Satanás embaixo dos seus pés, e ele diz agora: eu tenho toda a autoridade. É o que se assenta no trono e abre o livro, é o que pode escrever no livro, é o que pode no final de tudo te dar a pedrinha branca com o nome dele escrito, é quem vai te fazer uma coluna no templo de Deus, é aquele que te fez noiva, é aquele que te fez povo, é aquele que te fez família, corpo.
A palavra de Deus diz: porventura Deus nos negaria qualquer coisa, tendo Ele nos dado o seu Filho. Queridos, a missão é para viver na doideira mesmo, apaixonado por Jesus, cheio do poder. Eu me lembro da história dos morávios, uma pequena comunidade, de 3 a 5 mil pessoas que moravam nessa região. E o Evangelho entrou no coração desses homens e mulheres. E eles decidiram fazer uma oração, uma reunião de oração de 24 horas, que durou 100 anos ininterruptamente. E nesses 100 anos os morávios enviaram, essa pequena comunidade enviou mais missionários do que nós enviamos nos últimos 300 anos que seja. Só essa pequena porção na Morávia. Reverendo Ronaldo Lidório diz que ele estava entre os concombas. E ele rodando as aldeias, ele descobriu que uma aldeia distante da onde ele estava era apaixonada por Jesus. E ele foi descobrir o que aconteceu lá. E ele foi conversar com o ancião. E o ancião falando de Jesus para ele. E aí ele pergunta: mas como é que o Evangelho chegou aqui? O ancião conta que um homem branco foi lá e falou com eles. E que ele pregou embaixo de uma árvore, e o reverendo Ronaldo Lidório foi olhar a árvore, e tinha um cordeiro marcado na árvore, que era o símbolo dos morávios. Esses homens se vendiam como escravos para pregar o Evangelho para escravos. Porque no coração deles existia uma frase: que o cordeiro receba a recompensa do sacrifício que ele fez por nós. Eles não queriam pagar, mas eles queriam dar tudo o que eles tinham para que essa missão fosse cumprida. Porque eles sabiam que eles viviam na dependência do Cordeiro. Porque o poder da palavra que você prega não está em você, mas está em quem te comissionou. Você não está fazendo para que uma igreja se encha ou para que haja glória para uma denominação. Você está fazendo isso porque a missão é de Deus e Ele é glorificado na missão. Então foque na glória dEle e viva dependente dEle. Porque as credenciais Ele já te mostrou. A palavra está aí. Se você abrir a palavra, você vai ver que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, quer sejam naturais, quer sejam sobrenaturais. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos por essa manhã bendita e colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Pai, que nos chamou à grande comissão, nos faça entender qual é o real propósito de sermos teus discípulos. E certamente, Senhor Deus, um deles é, ó Pai, fazermos discípulos. Senhor, o Senhor não nos chamou para sentarmos aqui e ouvirmos pregações e músicas. Isso faz parte do nosso processo de adoração. O Senhor nos chamou para irmos às nações. Mas o Deus que nos chama não é um Deus qualquer. Não é um ídolo mudo, fraco, frágil. É aquele Senhor cujo reino é eterno e que ninguém pode retirá-lo do trono. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. E Ele governa sobre tudo e sobre todos. Dá-nos um coração, Senhor, focados na Tua glória e dependentes do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. E agora, povo maravilhoso de Cristo, seja a graça do nosso Senhor e Salvador, seja o amor de Deus Pai e a amizade, o cuidado e o consolo do Espírito sobre sua vida, sobre sua família e sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor, até que Ele venha. E Ele virá, o povo diz: amém e amém, Senhor Deus. Amém.
não vão embora, fiquem conosco para a nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor Jesus te abençoe, que derrame sobre você unção e graça, só coisa boa da parte do Eterno sobre sua vida.